Então, pessoal, hoje o redirecionador que a gente vai passar para vocês é a Kaburi Box. Para quem não conhece, a Kaburi Box, ela fica localizada na cidade de Newark, no estado que é a Delaware. E para quem não conhece, também existem o imposto americano que é cobrado em determinado estado, que tem a média aí de 7%, que alguns estados são cobrados esses impostos quando você realiza uma compra, e tem outros estados que são até isentos, que no caso, onde está localizada a Kaburi Box, é isenta essa taxa. Então já começamos a falar aqui para vocês desse benefício, né, que é um dos benefícios de você redirecionar com eles. Então isso realmente é um bom benefício comparado a outros estados. Então você tem essa vantagem quando você compra seus produtos nos Estados Unidos e envia para o endereço deles. Tá? Então vamos começar primeiro falando com as vantagens, pegando esse gancho aí para depois falar algumas desvantagens, que na verdade a gente fala desvantagens, mas são coisas que eles podem melhorar e fazer com que eles fiquem melhor ainda, né, em relação a seus serviços. Então isso que a gente quer passar para vocês aqui é uma experiência nossa, tá? A gente utilizou já alguns serviços deles de envio, alguns outros tipos de serviço, e é isso que a gente veio passar para vocês aqui, a nossa experiência. Então falando de um outro benefício, né, comparando, tá? A gente está aqui comparando com outros redirecionadores que a gente costuma utilizar. Então isso é muito bacana só para a gente ter um norte do que é interessante aqui para a gente. Pode ser que você encontre outros benefícios para vocês, outras coisas que não fiquem boa para vocês, mas isso vai depender do uso de cada um. Então vamos lá falar de um outro benefício que a gente achou muito bacana fazendo o redirecionamento com eles, que é o sistema, né? Tem alguns redirecionadores que ainda tem que melhorar algumas coisas de sistema, layout, né? Mas falando da Kaburi Box, a gente gostou muito do layout do sistema deles. É um layout fácil de fazer envio, de solicitar serviço, de você chegar em um atendimento, de informação. Então isso realmente foi uma coisa, um ponto positivo que a gente encontrou deles, tá? Outra coisa que a gente também que tem a ver também quando você faz a compra lá, que não é cobrado o imposto americano, uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui, que é a compra direta, tá? A gente tem um outro redirecionador, que no caso é o S-Close aqui, para a gente ter o benefício de você não ter o imposto, você acaba tendo que assinar o serviço deles para poder fazer só por compra assistida. Apesar de ser uma coisa bacana, você perde um pouquinho aquela experiência da compra, né, do acompanhamento. Você consegue acompanhar de uma forma mais detalhada sobre a sua compra. Você tem as informações em uma compra assistida, mas não tem um detalhamento sobre essa compra para você poder acompanhar através de notificações, de tudo. Então isso também é um ponto positivo de você poder comprar diretamente sem que seja só utilizar a compra assistida. Então isso é uma vantagem que a gente identificou também no sistema deles, tá? Outra coisa também que a gente preza muito, que a gente também tem, que a gente quando compara com os outros redirecionadores, a maioria também tem esse atendimento bacana, então eles também não são diferentes, o atendimento deles é muito bom, rápido, o que a gente precisou de dúvida, de informações, eles foram muito rápidos em ajudar. Então isso também é um outro ponto que vale a pena destacar sobre o serviço que a gente utilizou deles. E uma coisa também muito legal, que quando a gente conheceu eles aqui, a gente buscou procurar saber um pouco mais sobre a questão do redirecionamento que eles têm lá, de compras pelo que você faz lá para vender na própria Amazon ou no eBay do próprio Estados Unidos. Então isso é muito legal que eles têm um serviço específico lá, acho que eles são muito fortes nisso, né? A gente não tem os dados concretos, mas a gente vê através da publicidade deles que eles falam muito sobre isso. Então eu acho que é uma grande quantidade que eles têm de clientes que fazem esse tipo de serviço. Então eu acho que eles são muito fortes nisso e é muito legal para quem quer vender lá, estando aqui no Brasil. Então é um ponto muito positivo. Eu acredito também que as outras redirecionadoras tenham, mas ele deixa um pouquinho mais em ênfase essas informações, então eu acho muito legal para quem está começando. Então esse foi um outro ponto positivo que a gente encontrou utilizando o serviço deles. Os demais serviços são serviços que a gente não tem muito o que comentar, que são coisas que após o envio do redirecionamento, do redirecionador, são coisas mais que dependem mais de transportadora, de correios, e aí acaba tudo sendo teoricamente a mesma coisa, não depende mais dos redirecionadores, eles não têm mais responsabilidade nesse sentido. Então a gente está comentando coisas que a gente encontrou que tem a ver com o redirecionador. Então agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que a gente encontrou que a gente não achou legal, que eles precisam melhorar, tá? Mas independente disso, não são coisas assim absurdas, são coisas que, como a gente
falou no início do vídeo, são coisas que a gente encontrou que estão melhores em outros redirecionadores, então é isso que a gente vai passar agora na parte que a gente não achou muito bacana. Começando pela demora de cadastro, né? Quando a gente recebeu os produtos lá no endereço deles, demorou um pouquinho mais do que os outros redirecionadores. Geralmente, os redirecionadores que a gente utiliza mais, quando o produto chega, eles cadastram no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte pela manhã. Então a gente teve encomendas que demoraram 2 a 3 dias para serem cadastradas. Isso é uma diferença pequena, tá? Antes que vocês dizem, mas tem gente que faz um dia, 2 ou 3, nem é uma diferença tão grande. Eu concordo que não é uma diferença tão grande, mas para a gente que faz muitos envios, isso faz diferença sim. Porque às vezes tem o tempo da demora do produto até chegar lá, não são todos que têm uma entrega rápida, então 2 ou 3 dias fazem diferença para a gente. Lembrando que a gente está passando a nossa experiência. Tá? É um absurdo, é uma coisa que a gente deixaria de usar o serviço deles? Não, mas é só um comparativo. Tá? Outra coisa também em relação ao sistema de pagamento deles. É uma coisa que eu acredito que também, comparando com esses redirecionadores, é uma melhoria que eles possam fazer na agilidade do processo. Lembrando que eu falei agora da questão do tempo, 1, 2, 3 dias fazem diferença para quem faz muita importação, e o sistema de pagamentos também dele é um pouco lento para eles identificarem, né, quando você faz um pagamento via Pix para inserir créditos ou outros pagamentos de envio. Isso tudo acaba demorando um dia também, ou até às vezes 2 dias. Isso também é um pouco chato para a gente aqui que está acostumado a outros redirecionadores serem um pouco mais rápidos. Então isso também faz diferença para a gente, tá? E uma outra coisa também que a gente sentiu, eu não sei se pode ter sido só com a gente, mas isso também a gente utiliza o mesmo e-mail cadastrado nos outros redirecionadores, mas a gente sentiu a falta da notificação de quando chega um produto ou alguma informação, a gente recebe por e-mail como chegou um novo produto ou quando foi enviado. Isso tudo a gente não tem recebido deles, mas para poder realmente saber, quando a gente tem que entrar no sistema para poder ver se o produto já está cadastrado ou se o produto já foi enviado, ou outros tipos de informações via compra assistida ou algum serviço especial. Isso tudo também, para a gente que também tem muita coisa para controlar, faz diferença você ter essas notificações para poder ser atualizado de uma forma mais rápida. Então a gente sentiu que faltou um pouco dessas notificações para a gente receber. Então são essas informações que a gente queria passar de acordo com nossas experiências. Então vamos dizer que as partes ruins que a gente encontrou deles não é que sejam ruins, tá? São coisas que eles possam melhorar em termos de agilidade, mas não quer dizer que são coisas que não dê para utilizar, por isso que a gente ainda utiliza. E isso também a gente super indica, tá? É uma empresa séria também, é uma empresa de confiança. Para quem tiver interesse de testar, conhecer um pouco mais, a gente super indica aqui no canal. Vou deixar aqui um cupom também para você poder se cadastrar gratuitamente lá para conhecer um pouco mais sobre o serviço deles. Também é muito bacana. Volto a dizer, vale a pena você testar caso você queira também ter um conhecimento um pouco maior de outros redirecionadores. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, curte e comenta. Se foi interessante para você, para poder a gente saber se a gente acaba fazendo outros conteúdos parecidos, dando mais informações assim sobre as nossas experiências com qualquer tipo de coisa relacionada à importação dos Estados Unidos ou da China. Compartilha para quem tiver interesse também em conhecer um pouco mais aí sobre esse mundo da importação. E a gente espera vocês no próximo vídeo. E qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo também. E até lá!